Olá, caro concurseiro, olá, cara concurseira, tudo bem? Sejam bem-vindos ao acompanhamento personalizado da evolução no desenvolvimento dos estudos, o nosso coaching APED. Esse vídeo visa proporcionar para vocês uma orientação, um tutorial para que vocês possam extrair o máximo da planilha do APED. A planilha do APED ela é uma ferramenta fundamental para que o acompanhamento se dê da melhor forma possível, para que vocês também possam extrair do APED aquilo de melhor que a gente pensou nesse coaching, ok? Então, é fundamental o preenchimento da planilha para que as coisas durante o acompanhamento funcionem da melhor forma possível, para que o orientador do APED possa lhe dar aquilo que de melhor ele possa contribuir para os seus estudos, ok? Então, é uma das ferramentas do APED. O APED não é simplesmente essa planilha, mas ela é fundamental para que as coisas no coaching APED funcionem da melhor forma possível. Então, é importantíssimo que vocês façam o preenchimento correto da planilha, assistam esse tutorial e preencham a planilha da forma que será passada aqui nas orientações, ok? Vamos lá então. Essa planilha que está sendo utilizada como base é para o concurso Auditor Fiscal do Trabalho, do Coaching APED para AFT. Mas, se você se matriculou no Coaching APED para a Receita Federal, para tribunais, para carreiras administrativas, agências reguladoras, não importa. A dinâmica sistemática da planilha é a mesma para todos os concursos, ok? Só muda aqui, na verdade, as disciplinas e a base do edital. E por falar em disciplinas e base do edital, já vou demonstrar para vocês duas abas da planilha do APED. Veja aqui na parte inferior que vocês vão encontrar aqui 6 abas. A evolução geral dos estudos, a base estudo realizado, o quadro de estudo semanal, disciplina versus assunto, gráficos e base do conteúdo programático. Quando eu falei em disciplinas e edital, basicamente duas abas dessas aqui já nos vêm aqui para serem trabalhadas. Estamos aqui agora na aba Evolução Geral dos Estudos, que contém um rol de disciplinas do último concurso. Então, se ainda não tem um novo edital publicado, a planilha vai pegar como base os editais anteriores, ou o edital anterior. No caso do concurso AFT, foi colocado aqui os dois últimos editais. Foi feita uma junção dos dois últimos editais, porque foram duas bancas diferentes que realizaram os dois últimos concursos e não se sabe necessariamente qual será a próxima banca organizadora, pelo menos até a data de gravação deste vídeo, desse tutorial, ok? Então, no caso aqui dessa planilha, tem aqui dois editais que foram reunidos para dar base para o estudo por meio dessa planilha, ok? Para a inserção do estudo nessa planilha. Então, aqui na planilha Evolução Geral dos Estudos, ela é um reflexo da planilha base do conteúdo programático. Essa última planilha aqui, que tem um rol de disciplinas que foram selecionados, o rol de disciplinas e de assuntos, que foram selecionados pelo orientador, pela coordenação do APED, para que fossem incluídos ou incluídas aqui na base do estudo deste concurso, ok? No caso aqui, a FT. E se você se matriculou para um outro concurso, aí a base aqui, lógico, vai ser com o edital do seu concurso, ok? Se o novo edital já foi publicado, aí essa base aqui ela é atualizada já para as disciplinas e os assuntos do edital publicado, se você entrou aí no Coaching APED para um concurso que já tem edital publicado. Se não, serão pegos aí os últimos editais ou o último edital, ok? Então veja que a base do conteúdo programático basicamente é a reunião das disciplinas aí numa tela com os seus respectivos assuntos, ok? Então essa é a aba base do conteúdo programático, ou seja, aquilo que a planilha vai utilizar como base para o seu estudo. Seja tudo já de uma vez, seja parte desse conteúdo no início do seu estudo, ok? Mas toda a base já é inserida na planilha aqui do APED. Então vamos sair da base do conteúdo programático, basicamente é para mostrar para vocês que é aqui que o edital do concurso é incluído, para dar base aqui para a planilha, e voltemos aqui para a evolução
geral dos estudos. Então está aqui o rol de disciplinas que foram selecionadas para incluir essa base aqui desse APED, ok? Como que se dá o preenchimento aqui da planilha da evolução geral dos estudos? Bem, funciona da seguinte forma. Para o aluno, nesta planilha, ele só preenche um campo. Então, para você que está assistindo esse vídeo agora, cara aluno, cara aluna, para você é importante apenas um destes campos, que é o campo da meta de estudos. Isso por quê? Quando você sentar com o seu orientador, vocês irão definir qual será a meta de estudos por semana, né? Por ciclo, que a gente denomina ciclo de estudo, que no caso aqui do APED o ciclo é semanal, 7 dias. Vocês então definirão qual será a carga horária mínima de estudos aí a cada semana, ok? Então, por exemplo, aqui na semana de 13 do 7 a 19 do 7, digamos que você teria direcionado aí, junto com o seu orientador, uma carga horária mínima de estudos de 40 horas. Então você vai inserir, cara aluno, vai inserir ali 40 horas, ok? Com isso, o seu orientador irá saber então que você se planejou para estudar pelo menos, no mínimo, 40 horas naquela semana. Digamos que você já tem uma projeção para a semana que vem. Aí basta você já combinar com o seu orientador se seria já então o caso de fazer uma inserção, né, das horas aí de projeção para a próxima semana. Digamos que na próxima semana você vai viajar, está com um tempo mais corrido ou algo assim, não vai ter as mesmas 40 horas dessa semana, você vai preencher aqui então, no caso, 30 horas, ok? E digamos que na semana seguinte você vai pegar uma folga do serviço, até por conta dessa viagem que você fez na semana anterior, e vai poder agora estudar 50 horas líquidas de estudo, então, naquela semana. Então, nessa planilha Evolução Geral do Estudo, é você preencher a meta de estudo para aquela semana em horas, carga horária mínima de estudos, ok? Só isso que basta você fazer nessa planilha, nessa aba da planilha do APED, Evolução Geral do Estudo, preencher aqui então a meta. Todo o restante é preenchido ou automaticamente ou pelo seu orientador. Por exemplo, a questão aqui dessas variáveis: peso, conteúdo, grau de conhecimento, dificuldade no aprendizado e desempenho de questões, desempenho e resolução de questões. Essas abas são preenchidas pelo seu orientador com base no conhecimento dele já sobre o concurso, por exemplo, quanto à questão do peso da disciplina no seu concurso, quanto à questão da extensão daquele conteúdo, né, daqueles assuntos daquela disciplina na sua prova, no seu concurso, e o grau de conhecimento, a dificuldade no aprendizado e desempenho nas questões. Esses itens aqui serão preenchidos de acordo com o seu feedback, aí, as conversas que você terá com o seu orientador. Veja que na planilha tudo é informado aqui, basta você clicar e aparecerá aqui um informativo dizendo do que se trata aquilo. Então veja, por exemplo, quando está escrito peso, vem aqui o informativo: peso da disciplina na prova do concurso, no comparativo com as demais matérias, com base nos editais anteriores ou edital já publicado, se for o caso, tá bom? Conteúdo, veja aqui, extensão e complexidade do conteúdo daquela disciplina. Grau de conhecimento, na disciplina, com base na consolidação do estudo já efetivado e histórico de bagagens anteriores. Então, a cada clique que você dá aqui, nos menus, a planilha irá informar para você do que se trata aquela coluna, ok? Para você não ficar aí perdido. Então, vamos preencher aqui, digamos que o peso dessa disciplina aqui seja médio. Vamos fazer aqui um preenchimento. O conteúdo seja razoável, a complexidade e o seu grau de extensão. O grau de conhecimento seu nessa disciplina é básico, a dificuldade no aprendizado é pouca e o desempenho na resolução de questões é, digamos que, bom. Ok? Então, tá aí. Veja que a planilha já fez o preenchimento agora de meta de estudos. Por quê? Porque já tem carga horária informada aqui no campo meta para aquelas semanas que preenchemos agora há pouco, e já tem aqui o preenchimento de parâmetros para a disciplina de administração pública.
Por isso que agora a planilha já colocou meta de estudo, aqui no caso 120 horas, por quê? Porque só tem uma disciplina, né? Então, todas as horas aqui foram inseridas para a disciplina de administração pública, por isso que ela aparece aqui com 120 horas de meta acumulada de estudos, sendo 40 horas para esta semana de 13 a 19, veja, 30 horas para a semana de 20/7 a 26/7 e outras 50 horas para a semana de 27/7 a 2/8. Então a planilha somou aqui, fez 120 horas de estudo, ok? Se preenchermos uma outra disciplina, vamos pegar direito administrativo que está logo em seguida, digamos que a dificuldade, aliás, o peso dessa disciplina seja alto, digamos que ela teria um peso 3 aí nas provas anteriores, ou isso já no último edital publicado, o conteúdo seja extenso, o grau de conhecimento seja intermediário, a dificuldade no aprendizado seja pouca, o desempenho em questões seja bom, tá aí. E a planilha fez o quê, pessoal? A planilha agora direcionou mais horas de estudo para direito administrativo do que para administração pública. Mas por que isso, FM? Por quê? Porque na nossa parametrização aqui da disciplina, veja que o peso dado a direito administrativo foi maior do que a administração pública. E o conteúdo, o seu grau de extensão e a sua complexidade foi dado como extenso. Isso um grau maior do que o razoável dado à administração pública. Mesmo o grau de conhecimento aqui tendo sido consideravelmente melhor para o direito administrativo, que foi dado intermediário, e quanto à dificuldade, quanto ao desempenho, foi idêntico à administração pública, mas essas outras variáveis aqui, principalmente o peso e o conteúdo, pesaram para que o direito administrativo tivesse uma carga horária maior do que a administração pública, tá vendo? Isso então a planilha já faz automaticamente para que você dê a César o que é de César, né, digamos assim, para que você não estude mais horas de uma disciplina que não tem tanto peso, ou que o conteúdo não seja tão extenso, ou que não tenha tanta importância na prova como outra, ok? Então a planilha já faz isso de propósito mesmo. Veja que se igualarmos aqui, por exemplo, vamos aqui dar outra diferença. Vamos colocar a dificuldade no aprendizado extrema para direito administrativo. Veja agora a diferença na quantidade de horas a ser estudada aqui para direito administrativo com relação à administração pública. Bem maior em direito administrativo. Por quê? Porque colocamos que o grau de dificuldade que você tem em direito administrativo no aprendizado é muito maior do que a administração pública, né? Já existe um peso muito maior da disciplina, o conteúdo é mais extenso que o de administração pública, apesar que você tenha já um conhecimento melhor, um intermediário em relação ao básico, né? Mas o grau de dificuldade extremo, então a planilha aqui direcionou uma carga horária bem maior para o direito administrativo, ok? Então é isso que acontece aqui no preenchimento da planilha Evolução Geral dos Estudos, e a cada semana esses dados vão sendo atualizados, vão sendo aí incluídos vão sendo incluídas novas informações, ok? E à medida que você for efetivando o estudo, outras informações irão aparecer nessa planilha, você vai ver daqui a pouco na outra aba aqui da planilha do APED, ok? Então, quanto à planilha Evolução Geral dos Estudos, é somente isso. É o preenchimento da parametrização das disciplinas que serão alvo de estudo naquele momento, daqueles ciclos, ok? Então pode ser 2, pode ser 3, podem ser 10, pode ser 15, pode ser 5. A quantidade de disciplinas vai depender do planejamento que o seu orientador montar junto com você nas decisões que vocês irão tomar aí em conjunto, com base na sua bagagem anterior, com base na sua carga horária, com base na proximidade que tem aí ainda para o concurso, ok? Então vai variar aí, às vezes, de aluno para aluno, a questão do planejamento, porque a ideia realmente é de ser personalizado, né? Então, como se dará esse planejamento? Aí só você e o seu orientador que poderão decidir isso, e com certeza isso também poderá ser aí alterado durante o estudo dos conteúdos, durante os ciclos, não é uma coisa petrificada, né? Disciplinas poderão entrar, disciplinas poderão sair, a depender aí da evolução do estudo, ok? Então, na aba Evolução Geral dos Estudos, são essas as informações.
Outras informações aparecerão aqui nessas colunas de acordo com o estudo que você irá realizar. Voltaremos aqui na evolução geral dos estudos quando inserirmos estudo simulando que você fez o estudo aí apontado pelo seu orientador, ok? Então vamos já fazer isso agora. Vamos na aba Base do estudo realizado. Está aqui, Base do estudo realizado. Então eu coloquei aqui já para antecipar um estudo aqui, uma inserção de estudo para que facilite aqui o nosso tutorial, a nossa demonstração. Veja aqui que temos então mais algumas colunas aqui na base do estudo realizado. Na base do estudo realizado aqui, sim, é onde você vai concentrar a inserção das informações do seu estudo, ok? Lembrem que lá na evolução geral dos estudos, vocês só inserem informações aonde? Aqui na meta da carga horária mínima de estudo semanal, ok? Essa é uma informação que o aluno deve inserir para informar para o seu orientador quantas horas que ele poderá, mínimas, né? Pode ser até mais do que isso que ele consiga, mas mínimas que ele conseguirá estudar naquele ciclo, naquela semana. Então essa é a única informação que você preenche na evolução geral dos estudos. Na base do estudo realizado, aí você sim vai inserir mais informações do estudo efetivamente realizado. Então aqui eu fiz uma simulação, vejam aqui, na coluna ciclo do estudo, você vai selecionar a que ciclo de estudo que se refere àquele estudo que você realizou ou irá realizar. Veja aqui que eu selecionei 13 de julho a 19 de julho de 2015. Em que data que se deu ou que se dará aquele estudo? Coloquei aqui, então, 13 de julho. Qual será, ou qual foi o horário de início daquele estudo a ser realizado? Eu coloquei aqui às 20 horas. A planilha só aceita a entrada de dados de 15 em 15 minutos. Então, alguns arredondamentos aqui, às vezes você terá que ser feito de acordo com a proximidade ali desses intervalos, ok? Então, digamos que você começou às 19h55, precisaremos que você arredonde este número aí para, no caso, então, 20 horas, ok? Selecionar a disciplina que será ou foi alvo de estudo, selecionei aqui administração pública, tá, o rol das demais disciplinas. Quando você seleciona a disciplina, a planilha trará seus respectivos assuntos, com base, lembra lá do edital que cadastramos na base do conteúdo programático, só voltando rapidinho, com base então no edital que cadastramos na base do conteúdo programático, a planilha trará aqui os assuntos daquela respectiva disciplina, ok? Então veja a administração pública aqui, está o rol de assuntos. O método ou material utilizado para desenvolver o estudo é uma informação importantíssima que deverá ser inserida aqui. Foi jurisprudência mais um PDF? Foi lei seca mais um PDF? Foi apenas um PDF? Foi grupo de estudos? Foi um estudo específico da jurisprudência, da lei seca? Foi através de livro? Foi um estudo presencial? Foi questões para mera fixação da matéria? Lembre-se que questões para fixação da matéria se diferencia de questões para aferir desempenho, de simulado para aferir desempenho. Questões para fixação são aquelas que você resolve simplesmente para fixar a matéria que você acabou de estudar. Ou seja, não serve necessariamente para aferir desempenho se você acabou de estudar o conteúdo e está só fazendo questões. Para dar uma fixada na matéria, verificar como a banca costuma cobrar aquelas questões em prova, né? Para dar uma reforçada apenas ali na matéria que acabou de ser estudada. Isso são questões para mera fixação. Quando você senta na cadeira para realmente aferir desempenho, depois de um mínimo aí de dias, né, que você realizou aquele estudo, agora para verificar, deixa eu ver o que eu realmente absorvi daquele estudo que eu fiz aí há alguns dias. Isso são questões para aferir desempenho. Ok? Então, essas duas opções aqui, elas precisam ser selecionadas de acordo com o seu respectivo estudo. Com qual objetivo você sentou para resolver questões. Importantíssimo essa diferenciação para informar o seu orientador o tipo de estudo que você realizou. Ok? Então, no caso aqui, selecionei apenas PDF. Aqui são observações adicionais sobre o estudo que podem ser inseridas tanto pelo seu orientador quanto pelo aluno.
No caso aqui, eu fiz uma simulação como se o orientador tivesse colocado uma informação para você dar prioridade neste tópico que foi selecionado na coluna E, né, Organização do Estado, da Administração Pública e mais algumas coisas, das prioridade para o tópico das reformas administrativas, ok? Total de meta de estudo para disciplina no ciclo. Aqui está aparecendo 1008, por quê? Porque a planilha faz uma conversão aqui das horas em minutos. Então, como temos lá, veja aqui, agora temos um link entre as duas planilhas. Como temos uma meta para a administração pública neste ciclo de 13 de julho a 19 de julho, de 16,8 horas, 16,8 horas, ok? Veja que essa é a meta para a administração pública, 16,8 horas. O que a planilha faz? Ela vai fazer a conversão dessas 16,8 horas em minutos. 16,8 vezes 60 vai dar 1.008 minutos. Vamos fazer aqui uma inclusão de meta de estudos menor, para que fique mais fácil de fazer essa leitura. Agora eu coloquei aqui uma meta de estudos de 13 do 7 a 19 do 7 de apenas 10 horas, sendo 4,2 horas para a administração pública e 5,8 horas para direito administrativo. Lembre-se que deu mais horas para direito administrativo por conta da parametrização ser diferenciada aqui a favor de direito administrativo. Ok? Veja que agora que na base do estudo realizado, deu um total de 252 minutos para estudar administração pública na semana de 13 de julho a 19 de julho. Isso porque é o número 4,2 horas, né, multiplicado por 60 minutos, deu 252 minutos, ok? Essa é a total de meta que deve ser estudada de administração pública no ciclo de 13 de julho a 19 de julho, ok? Diante disso, veja aqui que essa coluna está com uma cor diferenciada, porque essa é uma informação que você, aluno, não faz alteração. Na coluna base do estudo realizado, você só faz alteração nas colunas que estão na cor verde. Na cor diferenciada aqui, na cor laranja, são informações que são inseridas ou exclusivamente pelo seu orientador ou que são automáticas na planilha. Então você não mexe nessas informações. Então o total de meta de estudo para a disciplina no ciclo, esse total aqui, ele vem justamente deste número aqui, da meta para a disciplina naquela semana, convertido em minutos, né? Veja que aqui está em horas e aqui foi convertido em minutos. Por que vem essa informação aqui? Para você planejar o estudo daquela disciplina para aquela semana que dê esse total de minutos, ok? Então, digamos aqui que no dia 13 de julho, às 20 horas, você irá estudar 2 horas. Projeção do tempo a estudar. Vou fazer uma projeção. Aqui vou fazer um planejamento de estudos, ok? Então isso aqui é antes do estudo ser consolidado. É antes. Projeção do tempo a ser estudado. Estou projetando que nessa semana, então antes de iniciar a semana, eu estou fazendo esse planejamento, que no dia 13 de julho, às 20 horas, eu irei estudar 120 minutos de administração pública. Então veja que a planilha agora adicionou aqui os 120 na projeção, e a projeção acumulada que eu já tenho então para a administração pública, para ser estudada durante essa semana? 120 minutos, porque eu só tenho 120 minutos desse estudo aqui, ok? Então ainda falta, né? Ainda falta em torno de 122 minutos, 132 minutos, né? Então digamos que eu já quero planejar para fechar o estudo de administração pública nessa semana. Vamos fazer então um planejamento aqui. Vamos fazer aqui que no dia 15 de julho, iremos retornar ao estudo de administração pública, no mesmo horário das 20 horas. No mesmo horário das 20 horas. Então estou fazendo aqui uma seleção. Está aí, 15 de julho, 20 horas. Novamente, então, administração pública. Estou fazendo o planejamento para a próxima semana, que irei iniciar os estudos. E digamos que ainda será uma continuidade, uma suposição do tópico 1. Porque já tem uma projeção que eu não irei conseguir terminar todos os PDFs, ou todo o PDF, todas as páginas
somente com esses 120 minutos do estudo do dia 13. Então já vou fazer um planejamento do dia 15 também, o tópico 1. E se caso eu terminar o tópico 1 somente com o estudo do dia 13, ok. Aí é só refazer aqui, fazer uma alteração no planejamento e passar para o tópico 2. Simples, muito simples, ok? Mas digamos que não irá conseguir, que terá ainda que utilizar o tempo adicional que resta ainda para a administração pública naquela semana, para o tópico 1. Então, já vou colocar aqui o tópico 1, também em PDF, né? Também em PDF. E não vou colocar aqui observações adicionais, ou colocar aqui encerrar o estudo deste tópico. Vou colocar algo assim. Encerrar o estudo deste tópico. Ok? Tá aí. Mais quantos minutos? Mais 132 minutos. Mais 132 minutos. Por que 132? Para agora, finalmente, a planilha completar a sua projeção de acordo com o total de meta que eu tinha. Então veja que antes era só 120 de projeção, o total da projeção acumulada de estudo para aquela semana é 120. Veja agora que com a projeção de mais 132 minutos, no somatório eu já tenho 252 minutos de estudo para aquela semana. Bate com o total que eu tinha de meta, 252. Por isso que agora ficou de verdinho aqui, né? A planilha já está apontando que, administração pública, você não precisa mais programar estudo para este ciclo. Já programou aquilo que foi direcionado pela meta de estudo. Então, 252, passe para outra disciplina, não precisa mais programar a administração pública. Entendido? Ok? Então, veja que aqui faz parte ainda do planejamento do estudo. Quando você começar a efetivar esse estudo, aí passaremos para a próxima coluna, que é o tempo líquido estudado. Esse efetivamente estudado, em minutos. Líquido, desconta idinhas no banheiro, desconta paralisações para conversar com a mãe, com o pai, com o irmão, para ir comprar um lanche, desconta tudo. Tempo líquido de estudo tem que ser cronometrado, né? E aí, colocar aqui, inserir aqui somente o que der realmente líquido, efetivamente estudado. Então, digamos que aqui, no caso de administração pública, nesse dia, você programou que ia estudar os 120 minutos e conseguiu, desses 120, estudar apenas 100 minutos líquidos, 1h40, né? Então, vamos inserir aqui 1h40 minutos. Está aqui 100 minutos, então. Então, o tempo líquido estudado nesse estudo aqui do dia 13 foram 100 minutos que você conseguiu agora efetivar. Chegamos no dia 13, você estudou e conseguiu efetivar 100 minutos, ok? Veja que a planilha já começou a fazer o acúmulo aqui agora de 100 minutos, ok? Então, você já tem 100 minutos. O problema é que você programou 120, né? Estudou só 100. Para fechar aquele estudo dos 252 minutos, né, pouco mais de 4 horas, já vai ficar em débito, né? Então, digamos que no dia 15 você consiga estudar daqueles 132 apenas outros 100, vou inserir aqui então, mais 100 minutos do dia 15 de julho, a planilha agora vai somar 200 minutos. 200 minutos. Veja que é menor do que os 252 que a gente tinha planejado, que é menor do que os 252 que era a meta daquela semana, por isso está de vermelhinho aqui. Digamos que você conseguiu se superar no dia 13 de julho e estudou os 132 minutos que você tinha programado. E que no dia 13 de julho você não estudou só os 100 que eu havia colocado aqui, mas estudou sim os 120, ou até um pouquinho mais, 125 minutos, né, 2 horas e 5 minutos aí naquele dia. Veja agora o que vai acontecer. Então, no somatório agora, deu 257 minutos. Qual que era a meta mesmo? 252. A projeção também era 252. O acumulado efetivamente estudado, veja aqui na informação do menu, soma de todo o estudo realizado para a disciplina em um determinado ciclo de estudo. Lembre-se que as informações do que se trata aquela coluna estão na parte superior.
o total aqui apareceu 257, por isso ficou de verdinho. Ok? No dia 13 não ficou de verde, por quê? Porque ainda estava em débito. No dia 15 você efetivou mais estudo, a planilha fez esse somatório e agora sim apareceu de verde. Você não deve mais nada, pelo menos para esse ciclo, na disciplina de administração pública. Ok? Continuando aqui o preenchimento da planilha, então veja que primeiro fizemos um planejamento básico do estudo, do ciclo de estudo até as observações adicionais sobre o estudo. Depois aqui aparece a meta a ser estudada, então, que deve direcionar a projeção do estudo para aquela semana e você fazer aí o planejamento, ok? Veja a sequência lógica, então, de informações da planilha. Depois vem o tempo líquido de estudado e o acumulado daquilo, ok? E agora observações quanto à situação do estudo. O estudo no dia 13 de julho, ele foi finalizado? Digamos que ele não foi finalizado, ficou faltando aquele período, alguma quantidade de páginas para realizar o encerramento daquele estudo. Então você deve selecionar aí não finalizado. E no dia 15 de julho, digamos que agora sim o estudo foi finalizado do PDF da aula 1, né, da administração pública, organização do Estado e da administração pública. Digamos agora então finalizado. Quando você selecionar finalizado, a planilha vai trazer aqui para você uma nova informação. Que agora você tem uma meta de questões para ser resolvida, justamente para aferir o desempenho desse estudo realizado, que você considerou finalizado. O que é um estudo considerado finalizado? É que você fez o estudo da teoria e você até já fez aquelas questões para fixação, ok? Só considere estudo finalizado depois que você falar assim, não, agora eu me garanto, agora eu posso sentar na cadeira para resolver questões, para aferir desempenho, verificar como que eu fui no estudo daquele assunto, daquela respectiva disciplina. Ok? Isso é estudo finalizado. Enquanto você não tiver esgotado a teoria e não tiver também esgotado a resolução de questões para fixação da matéria, não considere o estudo ainda finalizado. Ok? Importantíssima essa diferenciação para que você só selecione aqui o finalizado quando tanto a teoria daquele assunto quanto a fixação do conteúdo através de resolução de questões para mera fixação da matéria, tudo isso tenha sido realmente finalizado. Deu isso por finalizado, agora você assume que consegue realmente responder questões para ferir desempenho depois de alguns dias, aí sim, dê como finalizado, porque o seu orientador já vai poder cobrar de você então um desempenho neste conteúdo, ok? E aí já aparece aqui a meta de questões que você vai ter que resolver, pelo menos um padrão vai aparecer aí, talvez isso pode ser negociado com o seu orientador, para mais ou para menos, ou manter esse número, né? Mas temos aí um número a ser seguido aí para aquela disciplina, para aquele respectivo assunto que você acabou de estudar, para serem resolvidas questões para aferir desempenho, ok? Essas questões e essa meta que aparece são questões para aferir desempenho. As questões para mera fixação da matéria são as questões lá do material ou questões que você também conseguir aí na internet, em sites para questões, ok? Digamos que aí você já neste momento conseguiu já resolver questões ou num momento posterior, você vai anotar aqui as questões que você resolveu. Digamos que você tenha resolvido, digamos que 30 questões já, dessas 78, e aí você vai anotar aqui, digamos que você dessas 30 acertou 20 e errou 10. Acertou 20 e errou 10. Lembre-se que os campos nesta cor alaranjada, vocês não fazem alterações, ok? Apenas nos campos na cor verde. Por isso que eu já pulei aqui para o campo aqui para inserção da quantidade de acertos e quantidade de erros. Então eu acertei 20, errei 10, fiz um total nesse momento de 30 questões, nesse momento aqui, e o meu desempenho, 66,7% foi o meu desempenho aqui apurado neste assunto, ok? 66,7%. Veja aqui que nesta coluna aqui, no acumulado de questões resolvidas por assunto, a planilha vai apontar quantas você já resolveu, justamente para você não se perder
e justamente para o seu orientador também poder te cobrar se você não resolveu a quantidade que vocês combinaram. Então aqui ela já está aparecendo 30, por quê? Porque ela já identificou que 30 questões deste assunto já foram resolvidas. Quando você responder mais, a planilha vai somar mais questões resolvidas para esse assunto. Vamos fazer um teste para ver se isso vai dar certo? Vamos fazer aqui então, vamos pegar o mesmo assunto, para a mesma disciplina, e vamos fazer um teste aqui, então, se realmente a planilha vai fazer isso. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer só uma alteração aqui. Vamos colocar outra data. Vamos colocar aqui que no dia 17 de julho, no mesmo horário, mesma disciplina, mesmo assunto. Ok, vamos lá. Digamos então que tenha resolvido aí mais 20 questões, onde dessas 20, 15 você acertou. Vamos colocar aqui 15 então, como quantidade de acertos, e 5 você errou. 15 acertou e 5 errou. Então um total de 20 questões. Um total de 20 questões, está aí, 75%, né? 75% agora o total de acertos. Vamos colocar aqui o estudo, né, como finalizado, para que a planilha agora possa somar o acumulado de questões para esse assunto. Ok? Veja aqui então. Como o estudo já está finalizado, você tem que selecionar aqui para a planilha fazer a soma do total de questões. Então veja aqui que agora são 50 questões para este assunto, do total de 78 de meta de questões a serem resolvidas. Você está agora com um percentual aqui, você agora atingiu 75% nessa resolução. Mas essa ainda não é a sua média. A média você vai verificar numa outra aba. Ok? Então veja que você vai resolvendo questões, tem que colocar aqui como finalizado, neste caso, da resolução de questões, que você já tinha encerrado o assunto, o estudo teórico, né, e a parte de resolução para mera fixação da matéria, né, questões com esse objetivo. Então você sempre tem que colocar aqui agora o finalizado, para que a planilha considere que essas questões são para aferir desempenho e ela faça então o somatório. Ok? Então aqui um total de 50. Por que 50? 30 questões resolvidas no dia 15 de julho, mais 20 questões resolvidas no dia 17 de julho, total de 50 questões das 78 que você deveria ainda resolver, então falta ainda 28 questões. Ok? Então na planilha base do estudo realizado, são essas as informações que devem ser preenchidas e são essas as informações automáticas que irão aparecer aí na planilha. Ok? Então, a ideia, pessoal, é o seguinte, é trabalhar com planejamento. Não inserir as informações somente depois que você estudar, mas tentar fazer um mínimo planejamento. A planilha foi preparada para isso. Ok? Então, aqui do ciclo de estudo até a projeção é parte do planejamento. Ok? Você faz o planejamento ali até a projeção, né? Lembrando que os campos na cor laranja são automáticos. Então, os da cor verde ali até a projeção você preenche, né, para fazer o planejamento do estudo para aquele ciclo. E se o planejamento se confirmar, você tendo feito tudo certinho, provavelmente você vai conseguir manter uma disciplina aí e vai manter seu estudo constante, minimamente aí com a carga horária planejada, né? Se a projeção, o planejamento não se confirmar, aí é problema, tem que descobrir o porquê que está acontecendo isso, né? Então a ideia é sempre trabalhar com planejamento. Planejamento, fazer a projeção do estudo, tentar fazer isso se confirmar durante os ciclos de estudo aí na sua efetivação do estudo. Ok? Então é isso que temos na planilha base do estudo realizado. Quando você faz o planejamento na base do estudo realizado, vocês vão verificar o seguinte, temos aqui uma outra aba, veja aqui embaixo, quadro de estudo semanal. Vejam o que vai aparecer na aba quadro de estudo semanal. Quando você fizer um filtro aqui do ciclo daquela semana do estudo planejado, então 13 de julho a 19 de julho, né? Está aqui 13 de julho a 19 de julho, já está filtrado aqui, você não precisa fazer outro filtro.
digamos que fosse outro ciclo, você teria que fazer a seleção aqui, tá? Nesta célula aqui do período a ser estudado. É só aqui que você precisa fazer algum tipo de alteração. 13 de julho a 19 de julho. Mas além disso, ainda aqui nessa planilha, você precisa fazer, para fazer uma atualização aqui dos dados, fazer um filtro aqui na célula onde está escrito aqui a palavrinha horário. Selecione o filtro dessa célula e marque a opção OK para atualizar as informações da agenda semanal. Então vamos fazer isso que a célula está pedindo. Só dar um OK, ok? Só dar um OK. Mais nada, só dar um OK. Olha, veja o que aparece, pessoal. Veja o que vai aparecer na tela. Apareceu aqui o planejamento de estudo para aqueles dias que a gente planejou aqui, ó. 13, 15 e 17. 20, 20 e 20 horas. Veja, 13, 15 e 17 às 20 horas. Então, por isso que apareceu aqui essas informações aqui nesses respectivos dias, ok? Por isso que apareceram essas informações. Isso é interessante dessa agenda para você verificar já num quadro semanal aquilo que será estudado naquela semana que você fez a projeção. Vamos mudar os horários, só para vocês visualizarem lá a planilha num outro formato. Vamos colocar aqui 19 horas para esse primeiro estudo. São dias diferentes, né? E vamos colocar até 2 dias iguais aqui, 13 de julho, fazer uma simulação aqui. 13 de julho, um às 19 horas e outro às 21 horas, iniciando às 21. E outro estudo dia 17 de julho, às 20 horas mesmo. Ok? Vamos voltar no quadro de estudo semanal. Para atualizar ela, lembrem o que deve ser feito. Deve ser clicado aqui no filtro do horário e dar um OK. Pronto, a planilha já atualizou. Está aqui dia 13 de julho, às 19 horas, o estudo que deve ser feito de administração pública, né? Aparece aqui a disciplina, o assunto, e aqui também aparece o método do estudo, no caso aqui apareceu o PDF, e a meta de estudo. Aqui apareceu 120 minutos, ok? Às 19 horas. E às 21 horas também apareceu aqui o estudo nesse dia 13 de julho, para ser feito para a administração pública, também do tópico 1, também para o PDF, e a meta de 132 minutos. E aqui, mais à frente, dia 17 de julho, novamente, apareceu aqui a administração pública, que foi a programação que fizemos lá com o assunto da evolução da administração pública no Brasil, às 20 horas. Né? Então está lá um reflexo aqui, dia 17 de julho, 20 horas, administração pública. Okay? Então, o que vocês programarem aqui na base do estudo realizado para aquelas semanas, fizerem aí a programação do estudo, vai aparecer aonde? No quadro de estudo semanal. O quadro de estudo semanal é um reflexo da planilha base do estudo realizado, com base na projeção do que será estudado. Então, o ciclo, a data do estudo, horário de início, a disciplina, o assunto, o método, o material utilizado naquele estudo e a projeção do tempo a estudar. Essas informações vão aparecer aqui no formato de agenda semanal no quadro de estudos semanal, aqui na agenda de estudos do APED. Ok? Então, o quadro de estudo semanal é bastante interessante para aqueles que gostam de visualizar o estudo aí no formato de agenda, para se você quiser só imprimir, né, a agenda aqui, já com toda a projeção de estudo para aquela semana, fica uma coisa bem prática. Né? E aqui vocês sempre visualizarão a data e horários atuais, ok? Data e horários atuais, para quem estiver estudando com a planilha aberta, se quiser seguir a data e o horário aqui da planilha, né, para fazer as suas anotações ali de carga de horário de estudo, tem aqui a data e horários sempre atualizados, ok? Então, essa aba quadro de estudo semanal, ela é um reflexo da projeção do estudo para aquele determinado ciclo, feito aqui na base do estudo realizado. Só irão aparecer informações aqui no quadro de estudo semanal se você fizer a projeção do estudo aqui na base do estudo realizado, ok? Se não, não aparece lá informação nenhuma. E quando você quiser atualizar a planilha, necessariamente você tem que selecionar o ciclo de estudo respectivo daquela semana que você quer visualizar o estudo, né?
e também dar um filtro aqui no horário, tá bom? Só isso que você faz aqui nessa planilha agenda de estudos, ok? Bem, para finalizar, vou pular aqui para a planilha gráficos. Planilha gráficos, simplesmente aqui para você fazer uma visualização, né, uma consulta de visualização. Veja aqui, por exemplo, que você tem a meta versus o estudado. Você pode visualizar aqui em formato de gráfico como que anda o cumprimento da meta de estudo com relação ao efetivamente estudado. Então veja aqui, por exemplo, que a administração pública tem muito estudo de meta acumulada, e ainda tem pouco estudo efetivamente realizado. Ok? Direito administrativo, por enquanto, não tem nada. Né? Direito administrativo, por enquanto, não tem nada. Veja que não tem nenhuma linha verde aqui. Desempenho e resolução de questões. Administração pública está lá na casa dos 70%. Essa informação, ela vem da onde? Ela vem daqui. Ó. Agora você consegue visualizar lá a média. Né? Veja que aqui no assunto, você conseguiu 66,7% num dia e 75% no outro. Aqui na planilha de gráficos, a planilha já faz a média, tá? Para verificar qual que é a sua média naquela disciplina. Em administração pública, você está com uma média de 70% na disciplina. Ok? Essa informação também da média vai aparecer aqui, pessoal. Ó, veja que agora tem informações novas aqui na planilha Evolução Geral dos Estudos, porque você chegou a efetivar agora algum tipo de estudo. Então veja aqui na meta acumulada, lembra? Está aparecendo aqui 37,8 para administração pública, né? E agora já aparece estudo acumulado, 4,3 horas. Aqui aparece a informação em horas. Então, administração pública você já tem 4,3 horas de estudo acumulado, mas tem uma meta gigantesca de 37,8. Por isso que lá no gráfico, aqui no gráfico a linha da meta está muito grande e a do estudo acumulado está muito pequena, né? Porque você está somente iniciando os estudos, ok? Veja aqui conteúdo estudado. Essa informação ela é muito interessante. É o que você já estudou de conteúdo dos assuntos daquela disciplina que tem para o edital. Então a planilha informa que, ó, de administração pública, 26% do edital, dos conteúdos ali do edital, você já finalizou. Da onde que é tirada essa informação? Da última planilha que irei mostrar aqui para vocês nesse tutorial. Aqui em disciplina versus assunto. Disciplina versus assunto, essa aba também tem a informação da disciplina e dos assuntos, do rol de assuntos daquela disciplina. É com base nesta planilha que a aba Evolução Geral dos Estudos faz a análise de quanto do edital daquela disciplina você já estudou. Então veja que informação interessante. Então, a administração pública, colocamos que havia sido finalizado, deixa eu só confirmar se foi a administração pública, isso, já havia sido finalizado o estudo do assunto 1, ok? O estudo do assunto 1. Na verdade, aqui você tem que fazer o seguinte, só fazer uma correção. Finalizado, pessoal, vocês vão colocar só quando vocês finalizarem o estudo pela primeira vez, ok? Depois que vocês finalizarem o estudo pela primeira vez, daquele assunto, vocês não colocam mais finalizado, tá? Foi até bom aqui eu ter colocado agora chamar a atenção para isso. Vocês vão colocar aqui uma outra informação. Vão colocar aqui feito, tá? Então, eu vou agora resolver questões daquele mesmo assunto que eu já finalizei o estudo. Ou vou fazer novamente o estudo daquele assunto que eu já havia finalizado, por exemplo, né, o estudo teórico, uma revisão, né, digamos que uma revisão daquele estudo teórico. Eu coloco finalizado novamente? Não. Você não coloca finalizado novamente. Por quê? Porque senão a planilha vai duplicar o percentual de conteúdo estudado. Tá? Vejam aqui que antes estava com a informação de 26%. Por quê? Ele havia duplicado o percentual de importância desse assunto. Ele tinha somado esse assunto 1 duas vezes. Ok? Então, para ele somar apenas uma vez o assunto 1, o percentual de importância daquele assunto dentro do todo da disciplina, você só pode colocar finalizado para aquele assunto uma única vez.
Todas as outras vezes você vai colocar aquele tipo de estudo que você fez como feito, simplesmente feito, ok? Mas não mais como finalizado. Então veja que agora, para o assunto organização do Estado e da administração pública, que está aqui na informação da aba disciplina versus assunto, que a participação do assunto na disciplina, nesse caso, é de 13%. Por quê? Por conta da recorrência de questões daquele assunto, em provas, da extensão daquele assunto, da complexidade daquele assunto, o seu orientador considerou que, nesse caso, esse assunto aqui, ele faz aí uma participação de 13% no total da disciplina, ok? O assunto 1. Então, quando você finalizar o assunto 1, der como finalizado, ele vai considerar que você agora estudou, então, 13% do conteúdo daquela disciplina, ok? 13%. E na medida que você for estudando os demais assuntos daquela disciplina, a planilha já vai te informar, então, quanto já foi estudado daquele assunto daquela disciplina, né? 50%, 60%, enfim, até chegar no 100%, ou seja, todos os tópicos estudados, ok? Então, essa coluna conteúdo estudado, ela é bastante interessante, muito interessante, em função de você já ter um direcionamento do que falta e o que já foi estudado, então, de conteúdo daquela disciplina. Então, a administração pública está só no início, 13%, né? Teve um peso bem interessante, tópico 1, né? Já de 13% em relação à matéria, mas ainda falta muita coisa pela frente. Aqui também aparece aquela informação nessa coluna, desempenho acumulado, da média que você vem mantendo na resolução de questões para aferir desempenho. Lembra? A informação que aparece aqui em gráficos, ó, 70% de administração pública, que é a média dessa informação aqui, ó, na base do estudo realizado, que está fazendo a média, né, em administração pública de dois momentos que você teve para resolver questões. Um você obteve 66,7% e outro 75%. Então aqui também está aparecendo a média, né, a média de 70%. Ó, veja, desempenho médio, apurado para a respectiva disciplina, de acordo com a resolução acumulada de questões para aferir desempenho. Ok? Aparece aqui também a informação do total de meta de questões que você tem no momento para resolver daquela disciplina. Veja aqui que por enquanto aparece um total de 156 questões, certo? E o acumulado já de questões resolvidas, um total de 50 questões resolvidas, ok? Então, uma meta de questões para essa disciplina no momento de 156 e um acumulado de 50 questões, tá bom? Então, essas são as informações da evolução geral dos estudos. Fechou a planilha. Aqui tem uma linha, né, com totalização, por exemplo, aqui, total de meta acumulado de estudo 90, total de estudo acumulado só 4,3 horas, total de meta de questões 156 questões a serem resolvidas, total de questões resolvidas apenas 50 questões. Aqui também aparece o total da meta, né? Aqui aparece o total da meta, que é, claro, vocês que inserem, e aqui o total do estudo já realizado com arredondamento. 4,3 horas aí de estudo já realizado, ok? Então, à medida que você vai estudando, a planilha vai somando aqui o estudo já realizado. Só voltando na última aba que a gente colocou aqui de informações, tá aqui. Ó, veja que aqui também a planilha vai dando uma média do seu percentual aí de acertos naquele assunto, né? Lembre-se que aqui em base de estudo realizado, você realizou 2 momentos de resolução de questões para aquele assunto, ok? E a planilha fez aqui a média, então você resolveu um total, aliás, a meta, um total de 78 questões, a quantidade de questões resolvidas 50, de acertos 35, de erros 15, deu uma média aqui 70% para o tópico 1. Ok? Então, no tópico 1, agora você consegue visualizar qual que é a sua média no tópico 1. Consequentemente, como no momento só temos um assunto com questões resolvidas, a média da disciplina também deu um total de 70%. Ok? O que você preenche aqui nesta planilha? Você preenche nessa planilha apenas as informações das colunas H e I.
que aparecerão aí para você também na cor laranja, tá? Aqui não tá, mas para vocês aparecerão na cor laranja. Informações importantes que vocês devem informar aqui, se é que se trata esse assunto da primeira leitura do conteúdo, se você ainda vai iniciar, ou se já foi finalizado, se está em andamento. Veja aqui, ó. Primeira leitura do conteúdo, a iniciar, em andamento ou finalizada. É importante que vocês preencham essa informação para ajudar o seu orientador a entender o que está acontecendo com o seu estudo e com isso ele possa fazer dali a sua orientação, te ajudar no seu planejamento, verificar o que é melhor para o momento, né? Então é super importante que vocês preencham também essa coluna da primeira leitura do conteúdo, a iniciar, em andamento ou finalizada. E posteriormente, no caso já de revisões, também preencher aqui a coluna da revisão. Se já foi iniciada, se está em andamento, se vai ainda iniciar, né? No caso já de primeira leitura do conteúdo já finalizada, o próximo passo é, possivelmente, em determinado momento, será iniciada uma revisão. Seja através da resolução de questões, seja através de esquemas, de resumos, enfim. Aí você vai definir isso junto com o seu orientador, o que ele passar para que seria melhor para você. Ok? Então, vocês preencherão aqui na aba disciplina versus assunto as colunas H e I, né? Coluna onde está a primeira leitura do conteúdo e revisão geral, vocês preencherão também as informações lá solicitadas. Se se trata da primeira leitura, você vai colocar a iniciar ainda, em andamento ou finalizada. Se se trata já de revisão geral, também a mesma informação para ajudar o seu orientador a se situar melhor aí no momento do seu estudo. Ok? Bem, pessoal, então é isso. Foram aqui mostradas todas as abas da planilha do APED. Tá? Tentei enxugar o máximo possível aqui. Eu sei que são muitas informações, mas são informações bastante interessantes. Dá para vocês tirarem, e junto com o seu orientador, muitas informações, extrair muitas informações da planilha do APED. Vou dar só um exemplo. Digamos que o conteúdo estudado aqui, pessoal, esteja já em 80%, ou seja, você já andou muito com a matéria. A planilha está fazendo o somatório lá daqueles tópicos, né? Aqui por disciplina versus assunto, digamos que aqui em administração pública, você já esteja aqui, ó, no tópico 9. Aqui no tópico 9, a planilha já vai apontar 80% do conteúdo já estudado, porque vai fazer a somatória desses percentuais de importância de cada assunto na disciplina. Então aqui, na evolução geral dos estudos, se você já tivesse estudado o tópico 9 de administração pública, a planilha já vai apontar aqui, conteúdo estudado, 80%. Tá? E aí, digamos que o desempenho acumulado está lá em 30%, 40%. Olha que desastre, né? Você já estaria no final do conteúdo da matéria. No final do conteúdo da matéria, lembre-se que aqui numa suposição de 80% já de conteúdo estudado para administração pública, tá? Até o tópico 9, são 11 tópicos. E desempenho acumulado, que é a aferição da quantidade de questões que você já resolveu, né, separando acertos e erros, estaria ali na casa dos 30%, 40%. Seria um desastre, porque você já está prestes a terminar o estudo teórico, dado como finalizado, né, como já consolidado por você lá na base do estudo realizado, mas o seu desempenho acumulado está lá embaixo. Né? Seria um desastre total se chegasse lá no final da matéria, do estudo do conteúdo, e o desempenho acumulado aí para aferir a média da quantidade de acertos com relação aos erros estivesse lá embaixo. Né? Se ainda está aqui com pouco conteúdo estudado e a média de acertos ainda está baixa, isso não é ainda um problema, pode ser muito bem recuperado. Mas se o conteúdo estudado já está lá em cima e o desempenho acumulado na média, na resolução dos assuntos anteriores, está bem baixo, isso sim é um problema, isso tem que ser trabalhado, para que não pode acontecer. Né? O conteúdo estudado, quando chegar lá perto dos 100%, o desempenho acumulado tem que estar aqui no mínimo a casa de uns 70%, 80%. Né? Senão é porque o estudo desse conteúdo possivelmente foi um desastre total. Okay? Então, assim, essa é uma das análises que dá para fazer através do preenchimento, da inserção das informações, da alimentação dos dados na planilha do APED. Outras várias análises você poderá fazer juntamente com o seu orientador, ok? Aí ao longo das semanas aí dos ciclos de que você permanecer no APED.
muitas análises realmente podem ser feitas e encontrar algumas soluções aí para algumas arestas que devam ser aparadas, tá? Por isso é importantíssimo o preenchimento, né, da planilha do APED com os dados que a gente solicita, porque senão aí ficamos sem muitas informações e talvez você não vai conseguir então extrair do APED tudo aquilo que ele possa te agregar, né, pode aí te ajudar no estudo aí para que você possa alcançar êxito no concurso que você tanto almeja, ok? Então essa é a planilha do APED, espero que esse tutorial tenha servido aí para clarear as coisas, né? Peço desculpas às vezes aí pela extensão do tamanho do vídeo, mas foi necessário para que pudéssemos esgotar aí o máximo possível de informações a serem dadas. Então lembre-se, a evolução geral dos estudos, temos a base do estudo realizado, tá? Temos o quadro de estudo semanal, temos a planilha disciplina versus assunto, temos a planilha então de gráficos e temos a planilha basicamente do edital, é a base do conteúdo programático. Onde vocês mais vão inserir informações? Na base do estudo realizado através aqui do planejamento do estudo. Tá? Na evolução geral dos estudos, apenas a inserção da meta de estudo para aquele determinado ciclo. Na disciplina versus assunto, apenas a informação da primeira leitura do conteúdo e da revisão geral. Tá? Se ainda vai iniciar, se está em andamento ou se foi finalizado. Todas as demais informações são apenas para consulta. No quadro de estudo semanal, apenas fazer a seleção do período a ser estudado, para aparecer a informação daquela semana na tela, e fazer o filtro aqui na célula do horário, dar o OK, que já vai aparecer aquilo que você planejou na base do estudo realizado. Tá? Vai aparecer então, quando você fizer esse procedimento aqui na planilha, na aba quadro de estudos semanal. Ok? E aqui nos gráficos vão aparecer informações aqui do conteúdo já estudado para aquela disciplina. Veja aqui então a administração pública está na casa aqui mais ou menos dos 13%. Informação sobre desempenho na resolução de questões e simulados, a informação da média daquela disciplina. Informação da meta de estudo versus o acumulado já estudado. Ok? Então é isso. Espero que vocês se deem bem aqui no APED. O coaching com certeza pode agregar bastante aí e ajudá-los na sua aprovação, se for feito aí da forma que a gente pensa, se vocês seguirem realmente as orientações que a gente tem passado. Ok? Um grande abraço para vocês, um bom estudo, um bom APED. Fiquem com Deus, até mais. Tchau.